neurocoaching, André Heller. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Canal Saúde. Que prazer, hein? Boa noite, Carla. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Bom, vamos lá. Como foi para você de um atleta campeão a um neurocoach? Como foi construir isso, hein? Maravilha. Carla, ótima pergunta. Primeiro é importante que se diga que quando nós falamos de transtornos mentais ligados à saúde mental dos atletas ou de qualquer outra pessoa ou profissional, quando prejudica a saúde mental de uma pessoa, então existem especialistas, médicos especialistas que cuidam da saúde e para minimizar essa questão da saúde, né? Agora, o coaching, a gente vai falar, e mais especificamente a minha área de atuação, que é o neurocoaching, a gente fala de performance esportiva. Obviamente que são aspectos importantes, aspectos mentais, componentes mentais que estão envolvidos na performance mental, performance dos atletas, e algumas questões de como dedicação, capacitação e, sobretudo, prazer na jornada são importantes para alavancar a performance desses profissionais. Nessa Olimpíada, por exemplo, aí nós tivemos casos como o da Simone Biles e outros atletas favoritos também que sentiram essa pressão, né? Chamaram, inclusive, a atenção de todos nós. Eu gostaria de saber como é que faz para lidar com essa obrigação para ter esse grande desempenho. Ótimo. É importante que se diga novamente que a pressão é inerente à alta performance esportiva. A pressão é um componente sempre presente na vida profissional de um atleta de alto desempenho, e a gestão dessa pressão ela é fundamental para que o atleta consiga apresentar a sua melhor performance quando a melhor performance é necessária. Quando essa pressão extrapola, quando essa pressão é percebida de uma maneira a prejudicar a performance do atleta e, sobretudo, a saúde, aí sim está na hora de o atleta buscar ajuda e apoio psicológico ou em outras áreas que possam dar suporte a este atleta. Porém, a gestão desta pressão é muito importante para que o atleta consiga colocar em prática tudo aquilo que ele treina ao longo da sua jornada diária de treinamento. É importante que o atleta entenda que pressão nada mais é do que uma percepção de agentes externos, por exemplo. É importante também que o atleta identifique a origem dessa pressão. Essa pressão tem origem em componentes externos ou numa leitura interna. Se essa pressão tem origem em componentes externos, é óbvio que esse atleta não tem como controlar estes agentes externos. Agora, se a origem vem de componentes internos, como pensamentos sabotadores desses atletas, aí sim o coaching pode atuar como recurso importante para alavancar a performance desses atletas. Ou seja, a parte mental ela é tão importante quanto a física, né, quanto a parte técnica também, em qualquer desafio que enfrentarmos, na verdade, né? Cara, você foi muito precisa nessa colocação. O componente mental, ele dá suporte para os outros componentes importantes na performance esportiva. Então, há anos atrás, o atleta era treinado, trabalhado somente sobre os aspectos físicos, técnicos, táticos. Porém, há um movimento já que não é incipiente de profissionais do ambiente esportivo entendendo que componentes como mental e cognitivo também são importantes de serem treinados. É isso mesmo. A questão mental, componente mental, ele pode ser treinado e existem profissionais especialistas nesse tipo de treinamento. O atleta, ele é composto de vários componentes, obviamente, e todos interagem e se permeiam para que o atleta consiga apresentar
a sua melhor performance. No caso de um desses componentes apresentar um déficit, o aspecto mental pode dar suporte e pode sustentar para que o atleta consiga mostrar o seu melhor desempenho. Os atletas brasileiros, eles já foram apontados muitas vezes como mais sensíveis a essas pressões psicológicas. Nós temos mesmo esse problema? Não é a minha visão, Carla. Não acho que esta visão seja uma visão precisa sobre o panorama esportivo dos atletas. É importante que se diga que nós não temos uma cultura esportiva no Brasil. Ao mesmo tempo que a cultura que nós temos aqui no nosso país é uma cultura de resultado. Ela é uma cultura superficial, equivocada, rasa, porque o que leva a todos nós profissionais aos melhores resultados é o dia a dia de treinamento, é a capacitação continuada, é um processo de dedicação, um processo de comprometimento e engajamento. O que eu estou querendo dizer, Carla? É que o sucesso, não só na performance esportiva, mas a performance de todos os profissionais, independentemente da área de atuação, esse sucesso diz mais respeito a um processo de preparação, diz mais respeito à jornada, ao percurso, à trajetória, do que à linha de chegada, do que ao resultado final. O resultado final é apenas a consequência de um processo muito complexo e muito intenso de qualificação, de dedicação e de capacitação. Então, nesse sentido, no nosso país, nós temos que entender que seremos, parece até uma utopia, mas uma potência olímpica, quando nós entendermos que o esporte não é só resultado. O esporte é um processo que, inclusive, envolve educação. É verdade, precisamos nos educar muito para isso, né? A síndrome de Burnout, que está associada ao estresse no trabalho, ela pode ser apontada como causa nesses exemplos do esporte, por exemplo? A síndrome de burnout, ela há pouco tempo foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença laboral. No esporte, nós não usamos esse termo, o burnout, nós usamos o termo overtraining, ou seja, o treino em excesso. Porém, sabemos, não é minha área de especialização, mas sabemos que o burnout ele é uma doença muito presente no ambiente laboral aqui no nosso país. A pandemia só exacerbou esses números, a pandemia só trouxe à tona essa doença, mas essa doença já era muito presente anos e anos anteriores aqui no nosso país. Algumas pesquisas apontam para em torno de 75% das pessoas em algum momento ou mais terão alguma doença, algum transtorno mental ligado à sua relação com o trabalho. Chegou a hora, Carla, na minha percepção, na minha leitura, de nós reinventarmos ou de nós revisitarmos a nossa relação com o trabalho. Nossa relação com o trabalho não precisa ser sofrida. E eu digo isso com muita propriedade quando a gente fala de relação laboral, inclusive quando a gente fala de atletas de alta performance nas suas relações com os seus desempenhos. Entendi. Em relação às Olimpíadas de Tóquio, qual avaliação você faz para a gente? Tem algum atleta que foi preparado por você nessas Olimpíadas? Eu sou sócio fundador de uma empresa que chama Neuroesporte. Nessa empresa nós temos 3 pilares, que é a capacitação de profissionais, é o coaching esportivo e também o treinamento cognitivo. E a nossa empresa, eu tenho uma sociedade com uma super profissional chamada Larissa Zink, e a nossa empresa atendeu um atleta da natação, o Léo de Deus, mas foi a Larissa Zink que acompanhou todo o processo de preparação do Léo de Deus, ela que acompanhou de perto este profissional. Eu só entrei realmente com a sociedade na nossa empresa, mas sim, temos esse atleta que teve uma performance maravilhosa nas Olimpíadas,
mas é importante que se diga também que outros atletas também já estão reconhecendo esse tipo de trabalho, outros profissionais do esporte, inclusive treinadores e técnicos, já sabem que a questão mental, o componente mental, pode sim ter papel fundamental e determinante na performance dos atletas. André, levando um pouquinho assim para a nossa vida pessoal, também pegando como gancho esses exemplos aqui que a gente está falando da questão do esporte, eu queria aproveitar essa oportunidade de estar conversando aqui com você para te pedir dicas também em relação assim a nós, como é que nós devemos nos preparar mentalmente para os grandes desafios em nossa vida. É bem verdade que depois de toda essa pandemia, a gente nunca mais conseguiu ser os mesmos, né? Então, assim, tudo mudou nas nossas vidas. Então, mentalmente, as pessoas mudaram bastante. E é impressionante como a saúde mental, ela tem sido o foco na vida de muitas pessoas. O quanto as pessoas estão realmente preocupadas com essa saúde mental, as empresas também devem se preocupar, o esporte. Afinal de contas, o ser humano tem que se preocupar mesmo com essa questão da saúde mental. E eu consegui absorver um pouquinho dessa sua fala aí, a questão do trabalho, né? Que a gente precisa realmente trabalhar com amor. Tudo que você for fazer na sua vida, se não tiver amor, não vai dar certo, porque não adianta você trabalhar em algo que você não está se sentindo bem, que é como se você fosse por obrigação. Então, eu consegui perceber um pouquinho disso nessa sua fala. E aí eu queria, claro, aproveitar essa grande oportunidade que eu estou aqui hoje de estar lhe entrevistando, porque eu também sou sua fã, viu? Para que você deixasse essas dicas aí para os telespectadores aqui da TV Meio Norte. Ai, que maravilha, fico muito feliz. Carla, uma das técnicas, uma das ferramentas que nós usamos no coaching para realmente minimizar os efeitos do estresse, por exemplo, no esporte, em relação ao atleta, é uma técnica de regulação emocional chamada normalização. Geralmente, o estresse de um atleta acontece numa má performance, em um erro no meio da competição. Nesse sentido, o termo normalização faz alusão a você normalizar o erro. Ou seja, todos nós cometemos erros. E o erro é parte natural do processo. Nesse sentido, não precisamos sofrer tanto quando um erro acontece. Outra dica que eu gosto muito de dar é que a questão mental não está somente ligada à questão cerebral ou ao treinamento mental. O que eu estou querendo dizer, cara, a atividade física ela é fundamental para a manutenção da nossa saúde física e também mental. Outra dica importante, outra observação importante nesse sentido, até usando a alta performance esportiva como exemplo, atletas de alta performance, como tu bem disseste no início do programa, não são super-heróis. Eles não treinam 24 horas por dia. Na verdade, atletas de alta performance, os melhores atletas do mundo de alta performance, treinam em blocos de tempo. Eles não treinam 24 horas por dia, eles treinam em blocos de tempo. E entre esses blocos de tempo, eles encaixam atividades muito importantes para a manutenção da saúde física e mental, como uma atividade de lazer. O ócio é muito bem-vindo, o descanso, o repouso, uma atividade cognitiva como a leitura, né? A socialização em família e com os amigos. Eu acho que o que eu estou querendo dizer aqui, que é o grande segredo, se é que é um segredo, é o que o equilíbrio é a chave para a saúde física e mental. Eu posso trabalhar muito? Sim, posso ter momentos de muito trabalho, porém também eu posso alternar estes momentos de muito trabalho com momentos de ócio, momentos de lazer, momentos de estar socializando com amigos e com a família. São momentos muito importantes que também vão oxigenando o nosso corpo e nossa mente, nos preparando para outros momentos de trabalho, por exemplo. Passaria a noite inteira aqui conversando com você, viu, André? Obrigada pela entrevista.